tudo bem? Bruno Brancalhão aqui falando. Mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com você, compartilhando algumas das filosofias que realmente transformaram a minha carreira, a minha profissão, tanto como um profissional da área de vendas, quanto também do marketing de relacionamento. E hoje a gente vai falar sobre 3 fatores cruciais para você dominar em comunicação na hora que você estiver vendendo. E lembrando que vendas não está relacionada somente a uma transição de dinheiro entre um comprador e um vendedor. São vários aspectos que envolvem vendas. Vendas é comunicação, é transferir sentimentos. Vendas é uma das habilidades mais importantes para você desenvolver, seja qualquer área de atuação que você tenha, seja um médico, seja um advogado, um engenheiro, um profissional autônomo, um empresário ou propriamente um profissional do front da área de vendas. E mais especificamente essas dicas que eu vou passar para você é para você que realmente está no front todos os dias, que precisa dessa habilidade para colocar o pão na sua mesa, para colocar realmente a segurança financeira dentro de casa para sua família. Então anote todas essas dicas que eu vou passar aqui para vocês. A gente sabe que a nossa comunicação em vendas é algo extremamente poderoso a gente dominar. E para isso você precisa ter clareza quando você for fazer uma apresentação em vendas, ok? A comunicação, ela é basicamente em 3 grandes pilares que eu vou passar aqui para você. Obviamente, a gente poderia aqui esmiuçar cada um deles em vários aspectos, mas não caberia neste curto treinamento gratuito que eu estou passando aqui para vocês. O que eu quero passar aqui para vocês é que, basicamente, as pessoas, elas te leem nas 3 grandes formas de você fazer a sua comunicação, seja pessoalmente, seja via telefone ou seja via uma conferência. Esses 3 pilares, eles pesam demais na sua hora de comunicação. Existem alguns estudos científicos que comprovam, tá, que a nossa comunicação ela é interpretada e absorvida demais com base na nossa linguagem corporal, no nosso tom de voz e também com base nas palavras que nós dizemos, né? Aqui inclui desde como você se movimenta, como você se porta, o seu rapport, como você cria a conexão instantaneamente com a pessoa que está do seu outro lado. Por isso que hoje, em tempos de conferências o tempo todo online, celular, Zoom, Skype, Google Meetings e tudo mais, é muito importante você atentar à forma como você posiciona a sua linguagem corporal. Por quê? Segundo alguns estudos, a linguagem corporal ela representa de 40% ou mais da forma como impacta a sua comunicação na hora de vendas. Então anote isso, quase 40% e alguns estudos dizem até mais que a sua linguagem corporal impacta. E como você ter uma boa linguagem corporal? É muito importante você modelar aqueles que têm sucesso na sua área. Avalie como que eles se portam diante de uma reunião. Avalie como que eles fazem uma apresentação, seja para uma grande plateia ou seja numa apresentação individual 1 a 1. Porque você modelando a linguagem corporal dos vencedores da tua área, vamos supor você trabalha na área de seguro de vida. Observe quem são os principais vendedores da tua área. Veja como é que eles se vestem. Veja como que eles olham. Veja como que eles fazem com os gestuais, veja como eles fazem com as mãos, veja como eles se portam diante de uma abordagem, diante de um fechamento, diante de uma apresentação de vendas. E aí, nada mais você vai modelar. Modelar não significa copiar. Modelar significa você observar alguns traços que são comuns entre aqueles que realmente vencem naquela área de atuação. Você vai ver que existe quase que um padrão de comportamento entre aqueles que mais vencem e você vai começar a observar. De repente, você faz muita venda online, né? Você faz venda com vídeos. Observa como são aqueles top vendedores, como que eles gesticulam, como que eles se movimentam, como que eles fazem com os braços, com o rosto, o entusiasmo que eles colocam, porque o seu corpo fala. E às vezes muito mais, ele grita aquilo que você realmente acredita. Por isso que é muito importante você avaliar como eles se vestem, avaliar muito precisamente as gesticulações que eles fazem em todos os momentos da venda. E aí vem o tom de voz. O tom de voz é o encantamento da venda. O tom de voz, você saber quando tem um tom mais firme, quando tem um tom mais amigável, quando tem um tom de, cara, eu vou agora passar uma informação muito importante para você.
Olha como já prendeu a sua atenção. Você saber as oscilações do tom de voz, como colocar, quando colocar, de que forma colocar, isso é uma forma de influenciar positivamente toda a conduta de uma venda ganha-ganha. Porque para mim, obviamente, você realmente só vai ganhar uma venda quando os dois vencerem, quando o seu produto e serviço fizer total sentido para o seu cliente e ele for ter benefícios. E obviamente você vai ter a sua contrapartida da comissão da venda. O tom de voz, segundo alguns estudos também, ele representa de 35% a 40% também do que você comunica. É muito importante, né? Eu tenho um filhinho pequeno chamado João Pedro Brancalhon e é impressionante, assim, né? Ele tem toda uma disciplina diária, a mãe dele, minha esposa, ela é muito disciplinada em relação ao que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, mas quando ele quer alguma coisa, que ele quer profundamente, ele tem 2 anos e 3 meses, vai fazer agora, na gravação desse vídeo, hein? Ele chega todo quietinho e fala, papai, eu queria muito assistir um desenho. E ele faz com a mãozinha, ele faz com um tom de voz. Sabe, são os detalhes da comunicação do tom de voz que até uma criança inconscientemente sabe fazer. E às vezes ao longo da nossa jornada a gente esquece os detalhes do tom de voz. Você tem que criar muito forte em sinergia, em rapport com as pessoas que você está apresentando. Por exemplo, se você está falando com um cara mais expansivo, um cara mais falastrão, um cara que fala mais alto, tente conectar esses dois sentidos com a pessoa. Às vezes você é todo fortão, todo homenzarrão, de repente você vai fazer a apresentação para uma mulher que ela é mais tranquila e tudo mais, você vai criando aquele rapport, tanto com a linguagem corporal, né? Existem técnicas de espelhamento para você poder fazer, existem modulações certas do seu tom de voz para você criar uma identificação, porque anote isso, pessoas gostam de comprar, pessoas gostam de fazer negócios com pessoas que elas gostam. E quem que geralmente elas gostam? Com pessoas que são similares a ela. Então, quanto mais você tiver essa modelação, né, tanto da linguagem corporal, quanto também com a modulação da sua voz, mais efetivo vai ser aí o fator de comunicação na hora de uma venda. E aí vem um terceiro fator muito importante, que aí ele representa, obviamente, o que você fala, né? E olha que incrível! 20% apenas daquilo que você fala, o que você diz, tem um grande grau de efetividade na hora de um fechamento de uma venda. E olha que incrível! 20%, às vezes é óbvio, né, que você tem que, quando você está fazendo aí, de repente uma carta de vendas, isso é um tema para um outro assunto, mas isso aqui representa demais. Mas na hora de vendas, na hora de uma apresentação, na hora de uma palestra, na hora de uma apresentação pessoal, uma apresentação em grupo, atente-se muito à sua linguagem corporal, ao movimento que você faz. Quando você fala palavras de força, utilize palavras de força, movimentos, gestos de força. Quando você usa, né, tons mais delicados, tons de, olha, eu vou falar uma coisa importante aqui agora para vocês. Observe essa modulação de voz, porque a linguagem corporal, o tom de voz e as palavras, quando elas muito bem combinadas, você vai ter 3 fatores imprescindíveis para você potencializar cada vez mais as suas vendas, seja para gerar negócios ou as suas vendas pessoais, né? De repente você é um vendedor solteirão que está aí à procura de uma balada. Quando tínhamos baladas, né? Nessa época de pandemia elas desapareceram, mas em breve elas vão voltar. Esses fatores são importantes demais, porque demonstram como que é a sua modulagem corporal, tom de voz e as palavras. As palavras importam demais. É claro que se você fizer uma groselha, você já perde a confiança do seu cliente imediatamente. De repente uma conjugação verbal, de repente, né, você vai falar, ó, a gente tá fabricando os nossos produtos. Aí, cara, de repente, você já perde um cliente um pouquinho mais sofisticado. É importante as palavras, mas é muito mais relevante aqui, e vários estudos científicos comprovam isso, tom de voz, linguagem corporal representam 80% da sua comunicação crucial na hora de você fazer vendas. Então, atente-se a isso. Procure treinamentos no qual você vai aprender como se comportar diante de uma pessoa, fazer rapport, seja de modulação de voz, seja de linguagem corporal, e atente-se muito bem às palavras. Porque quando você tem um roteiro muito bem definido, uma linha de raciocínio, você não se perde aqui. Porque se você se perde aqui, por mais que você seja impecável nos tons de voz, por mais que você seja impecável na linguagem corporal, é bem provável
provável que você pode perder uma venda com uma palavra maldita, com uma palavra que você escorregou no português ou de uma outra forma que você não conseguiu passar muito bem com clareza aquilo que você quer. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com o maior número possível aí de pessoas. Eu tenho certeza que pode ter, né, fatores decisivos para você transformar. E se você quiser mais informações a respeito desse conteúdo, comente aqui. Eu queria mais informações sobre como aprimorar a minha linguagem corporal. Eu queria mais informações como melhorar os meus tons de voz de acordo com cada momento da venda. Eu gostaria de melhorar como usar melhor as palavras para efetivar, porque aí de repente eu posso criar um outro conteúdo gratuito aqui para você melhorar, aperfeiçoar e se tornar um mestre em vendas. Valeu? Espero que você tenha gostado. Compartilhe isso aqui com seus amigos que pode fazer muito sentido a todos eles. Forte abraço, Bruno Brancalhão.